Olá a todos, estamos na nossa primeira aula da disciplina de Álgebra Linear 1 e nós vamos começar a falar sobre matrizes. Nós vamos fazer uma breve motivação, vamos falar a definição de matriz matematicamente, vamos falar sobre igualdade de matrizes e, por fim, nós vamos classificar as matrizes em alguns tipos especiais. Bem, vamos começar com uma breve motivação. Certo? Suponha que as notas de uma turma sejam apresentadas numa tabela. Certo? Aqui nós temos o aluno 1, 2, 3 e 4, e aqui as suas notas, as notas 1, 2 e 3. A identificação de uma nota, ela pode ser feita, por exemplo, da seguinte forma: se você quer saber a nota 3 do aluno 2, então você vai seguir a linha do aluno 2 até chegar na coluna da nota 3. E aí você vai obter a nota 8, nesse caso. Então, dessa forma, você consegue organizar as informações em linhas e colunas. Certo? Então, o que a gente faz aqui, quando nós temos tabelas muito grandes, então há uma necessidade de otimizar esse processo, deixar esse processo visualmente mais objetivo, retirando as informações redundantes e deixando apenas as informações numéricas. Veja, por exemplo, essa abstração da tabela. Certo? Nós temos a tabela com alunos e notas. Aqui nós vamos retirar essas informações, deixando apenas as informações numéricas, organizando os valores numéricos em linhas e colunas. Essa tabela pode ser colocada entre colchetes ou entre parênteses. Aqui nós optamos pelo colchetes. Os elementos dessa tabela nós chamamos de elementos ou de entradas. As colunas nós enumeramos da esquerda para a direita e as linhas de cima para baixo. As tabelas desse tipo nós chamamos de matrizes. Essa é uma visão mais intuitiva da matriz, certo? E a gente pode ver como uma ideia um pouco mais abstrata da tabela. Aqui nós retiramos qualquer outra informação e deixamos só as informações numéricas. Veja que você não perdeu informações ao omitir, por exemplo, a coluna de alunos e a linha de notas. Porque veja só, se você ainda quer saber a nota 3 do aluno 2, então você vai ainda para a segunda linha até chegar na terceira coluna. Então você ainda vai obter a mesma resposta, que é a nota 8. Certo? Isso é muito útil quando nós estamos trabalhando com tabelas grandes, no contexto computacional. Isso otimiza bastante a análise dos resultados. Então essa é uma visão um pouco mais intuitiva da noção de matriz. Nós vamos ver agora a sua definição matemática. Então, uma matriz é um conjunto de números, no nosso caso aqui números reais ou complexos, dispostos em linhas e colunas, numa certa ordem, e colocados entre colchetes ou parênteses. Vale destacar que no nosso curso nós vamos optar pela notação de colchetes, tá? Mas o uso de parênteses também é muito, muito comum. Notação. Representamos uma matriz com m linhas e n colunas dessas três maneiras aqui. Primeiro, uma notação muito usual é usar letras maiúsculas para denotar uma matriz. A, B, C, D, por aí vai. Escrever ela de forma explícita, com seus elementos, como a gente viu no exemplo do slide anterior. E também escrever ela de uma forma mais compacta. Dessa forma aqui, ó, a IJ e exibindo quantas linhas e quantas colunas ela tem. Aqui, cada elemento desse aqui, ó, A e J, é real ou complexo, como nós definimos aqui em cima. E aí, se você não tem familiaridade com o
conjunto de números complexos, não se preocupe. Nesse curso nós vamos focar em matrizes com entradas reais. Se uma matriz ela tem m linhas e n colunas, nós dizemos que essa matriz ela tem ordem m por n. Tá? Ou seja, esse aqui é o número de linhas, esse aqui é o número de colunas. Isso aqui lê m por n. Bem, vamos ver agora alguns exemplos aqui para deixar um pouco mais claro essa noção de matriz. Então veja aqui, nosso primeiro exemplo é a matriz A, formada pelas entradas 1, 0, menos 4, 4, menos 3 e 2. Analisando essa matriz do ponto de vista das informações que nós temos até agora, nós podemos dizer que ela é uma matriz de ordem 2 por 3. Por quê? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, 2 por 3. Além disso, nós podemos dizer quem são os elementos ou as entradas dessa matriz, em qualquer posição. Lembra, basta você se orientar pela linha, pelas colunas. Pela coluna da esquerda para a direita, pelas linhas de cima para baixo. Então, quem seria o elemento, por exemplo, o elemento que está na entrada 1, 3. 1 quer dizer primeira linha, 3 quer dizer terceira coluna. Então, seria o elemento menos 4. E você pode fazer essa análise para qualquer outro elemento dessa matriz. Dessa forma aqui. O elemento na entrada 1, 1 é o elemento 1, primeira linha, primeira coluna. O elemento na entrada 1, 2 é o 0, primeira linha, segunda coluna. Na entrada 1, 3 é o menos 4. E por aí vai. Você consegue fazer essa análise em todas as entradas e obter cada um dos elementos. Um segundo exemplo aqui. Só para constar, isso vai ser um dos nossos poucos exemplos com números complexos. Esse aqui é a nossa matriz B, formada pelas entradas 3, 0, 1, 1, 5i, 9 mais 2i, 2, 0, menos 2, 6, 8 e menos 1, onde esse i aqui é a unidade imaginária. Então, vamos fazer a mesma análise que a gente fez no nosso exemplo 1. Ela é uma matriz o quê? De ordem 3 por 4, porque ela tem 3 linhas e 4 colunas. Então, tá aqui é uma matriz de ordem 3 por 4. E, mais uma vez, você pode identificar cada um dos elementos ou entradas dessa matriz. Por exemplo, quem é o elemento na entrada 2, 3. 2 quer dizer segunda linha, 3 quer dizer terceira coluna. Então, seria o elemento 2. E por aí vai, você pode fazer essa análise para qualquer elemento dessa matriz. Aqui, o elemento na entrada 1, 1 é o 3, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 1, 4, 1 e por aí vai. Certo? Então, você consegue determinar completamente sua matriz, sabendo exatamente a localização dos seus elementos. Então, é dessa forma que você lê, que você analisa uma matriz. Olhando a linha, essa primeira entrada aqui, ela te diz a posição da linha, e essa segunda, a posição da coluna. Então, agora nós vamos falar sobre um outro conceito importante, que é o conceito de igualdade de matrizes. Então, sejam A, uma matriz de ordem M por N, B, uma matriz de ordem R por S. Então, nós dizemos que essas matrizes elas são iguais, escrevemos A igual a B quando elas possuem o mesmo número de linhas, nesse caso, o M é igual ao R. Elas possuem o mesmo número de colunas, nesse caso, o N é igual ao S. E todos os seus elementos correspondentes são iguais. No nosso caso, cada A e J é igual a B e J, seja qual for o I e o J
escolhidos. Então é dessa forma que você analisa quando duas matrizes são iguais. Então, antes de tudo, você tem que olhar números de linhas e números de coluna, eles têm que ser iguais, ou seja, a ordem das matrizes tem que ser iguais. E uma vez verificada a ordem, você tem que verificar se cada um dos seus elementos, dos seus respectivos elementos, são iguais. Vamos ver um exemplo para deixar essa análise um pouco mais clara. Então, sejam A matriz formada pelos elementos 3 ao quadrado, 1, log de 1, 2, 2 ao quadrado e 5. E B, matriz formada pelos elementos 9, seno de 90 graus, 0, 2, 4 e 5. Então, podemos afirmar que essas matrizes são iguais? Então, o que é que você vai fazer? Você vai verificar aquelas três condições do slide anterior. Primeira coisa, elas possuem a mesma quantidade de linhas? Sim, ambas possuem duas linhas. Elas possuem a mesma quantidade de colunas? Sim, ambas possuem 3 colunas. Então, elas possuem exatamente a mesma ordem. São matrizes de ordem 2 por 3. Uma vez verificado isso, o que é que você vai fazer? A última condição é verificar se cada um dos seus elementos, se cada uma das suas respectivas entradas são iguais. Então, é isso que a gente vai fazer. Primeiro, a entrada 1, 1 de A é igual à entrada 1, 1 de B. Sim, 3 ao quadrado é igual a 9. A entrada 1, 2 de A é igual à entrada 1, 2 de B. Sim, porque sendo 90 graus é igual a 1. O mesmo acontece com a entrada 1, 3, log de 1 é igual a 0. A entrada 2, 1, 2 igual a 2. A entrada 2, 2, 2 ao quadrado igual a 4. E a entrada 2, 3, 5 igual a 5. Então está aqui, cada uma das suas respectivas entradas são iguais. Então, pela nossa definição anterior, nós podemos concluir que A é igual a B. Então vejam que é uma análise bastante simples para você dizer se duas matrizes são iguais ou não. Basta você verificar a ordem, se as ordens são iguais e se os seus respectivos elementos são iguais. Se tiver um diferente, primeiro, se elas não tiverem a mesma ordem, não podem ser iguais. Uma vez que elas têm a mesma ordem, se elas possuírem algum elemento, alguma entrada que sejam diferentes, então você já pode eliminar a igualdade, elas são diferentes. Então vamos ver aqui mais um exemplo de matrizes, no sentido da igualdade. Então vamos lá, seja a matriz formada pelas entradas 3 ao quadrado, menos 1 ao cubo, 1 sobre raiz de 2 e cosseno de 0 grau. E B, formado pelas entradas menos 3 ao quadrado, cosseno de 180 graus, raiz de 2 sobre 2 e menos 1. A mesma pergunta do exemplo anterior nós podemos fazer aqui. A é igual a B. Então, as duas primeiras condições nós conseguimos analisar rapidamente. Ambas possuem o mesmo número de linhas, ambas possuem o mesmo número de colunas, ambos é igual a 2 linhas e colunas. E agora nós vamos analisar os seus elementos. Certo? Note que a entrada 1, 1 é igual à entrada 1 de B, a entrada 1 de A é igual à entrada 1 de B, ambos dão 9. A 1, 2 também vão ser iguais, tanto a de A quanto a de B, ambas dão menos 1. A 2, 1 também são iguais, mas a entrada 2, 2 são diferentes, porque o cosseno de 0 grau é igual a 1. E no B, esse número é menos 1. Então vejam, as matrizes elas possuem a mesma quantidade de linhas, a mesma quantidade de colunas, possuem quase todas as entradas iguais, só um que é diferente, certo? Mesmo com isso, com apenas um elementozinho diferente, elas não podem ser iguais. Portanto, nós concluímos que elas são diferentes, distintas. Bem, a igualdade de matrizes é isso que
É algo bastante simples mesmo, certo? Guardem isso. Tem que possuir o mesmo número de linhas, mesmo número de colunas e tem que possuir os respectivos elementos iguais. Certo? Se falhar em alguma dessas condições, elas são diferentes, elas são distintas. Bem, agora nós já podemos falar sobre os tipos especiais de matrizes. Esses tipos especiais elas vão compor o nosso vocabulário de matrizes em todo o curso. São 9 tipos de matrizes e toda vez que você olhar para uma matriz você vai conseguir classificar em uma dessas 9 da lista ou não. Certo? Existem matrizes que não satisfazem nenhuma dessas propriedades. Então vamos listar. Vamos começar a primeira delas, que é o tipo de matriz mais conhecido e bastante usado, que é a matriz quadrada. Dizemos que A, uma matriz de ordem M por N, ela é quadrada quando o seu número de linhas é igual ao seu número de colunas. Nesse caso, isso quer dizer que o M é igual ao N. E quando isso ocorre, nós dizemos que A é uma matriz quadrada de ordem N. Vamos ver aqui alguns exemplos para fixar esse conceito. É importante, toda vez que você tem um conceito, você ter imagem, um tal, ou pelo menos um exemplo, para poder entender bem esse conceito. Cada conceito que nós vamos exibir aqui. Então, veja só. Essa matriz aqui, que é a matriz formada apenas pelo elemento 8, ela é uma matriz quadrada. Por quê? Ela possui uma linha e uma coluna. Então, ela é uma matriz quadrada de ordem 1. E veja que aqui você pode substituir 8 por qualquer outro elemento. O que importa aqui é que tem uma linha e uma coluna. Vamos aumentar a ordem. Tá? Essa matriz aqui, formada por 1, 2, 3, 4, é uma matriz quadrada de ordem 2, porque ela possui duas linhas e duas colunas. E aí nós podemos aumentar mais ainda a ordem, dar um exemplo de uma matriz quadrada de ordem 3, com 3 linhas e 3 colunas. E por aí vai, você pode ter matrizes quadradas de ordem enormes. Tá? Uma matriz quadrada de ordem 50, possui 50 linhas e 50 colunas. Aí o tamanho pode ser qualquer. Então tá aqui 3 exemplos para você fixar a imagem de uma matriz quadrada. Então é fácil de você verificar quando uma matriz é quadrada ou não. Basta você verificar se o número de linhas é igual ao número de colunas. Vamos para o nosso próximo tipo, a matriz nula. Tá? Dizemos que uma matriz A de ordem M por N ela é nula quando todas as suas entradas são iguais a zero. Ou seja, o A e J é igual a zero para todos I e J. Neste caso, dizemos que A é uma matriz nula de ordem M por N. E temos uma notação especial para as matrizes nulas. Nós escrevemos um zerozinho em negrito, subíndice a ordem da matriz. Nesse caso, M por N. Vamos ver aqui alguns exemplos de matrizes nulas. Primeiro, a matriz formada por 0, 0, 0, 0. É uma matriz nula e quadrada de ordem 2. Veja que ela possui duas linhas e duas colunas, portanto ela também é quadrada. E ela é nula, obviamente, porque todas as suas entradas são iguais a zero. Como ela é uma matriz nula, a gente denota por esse O em negrito, e embaixo a ordem. Como é uma matriz quadrada, basta você colocar 2. Uma matriz quadrada de ordem 2, basta você colocar 2 aqui embaixo. Então, vejam só, uma matriz ela pode ser de mais de um tipo especial. Nesse caso aqui nós temos uma matriz que é ao mesmo tempo uma matriz nula e uma matriz quadrada. Mas isso implica que toda matriz nula tem que ser quadrada? Não. Veja aqui o nosso próximo exemplo. Certo? Aqui nós temos uma matriz nula de ordem 3 por 5. Nós temos aqui 3 linhas, 5 colunas
e todas as entradas são nulas, são zero. Portanto, essa daqui é uma matriz nula de ordem 3 por 5, ou seja, uma matriz nula não quadrada. Então veja que é bastante simples você identificar quando uma matriz é quadrada e quando uma matriz é nula. Vamos para a nosso próximo tipo especial, que é uma matriz coluna. Dizemos que uma matriz A é de ordem m por n, ela é coluna, ou seja, uma matriz coluna quando possui exatamente uma coluna. Nesse caso aí, isso quer dizer que o nosso n é igual a 1. E dizemos que A é uma matriz coluna de ordem m por 1. Então veja que é bastante simples você identificar uma matriz coluna. Basta que ela possua uma única coluna. Veja aqui, ó, a matriz formada pelo 0, 0, ela é uma matriz coluna e nula. Nula por motivos óbvios, todas as entradas aqui são nulas. Coluna, ela possui uma única coluna. Ela possui uma única coluna com duas linhas, então essa daqui é uma matriz coluna e nula de ordem 2 por 1. Outro exemplo de matriz coluna, dessa vez que não é nula. Nós temos aqui uma matriz coluna de ordem 3 por 2. Mais uma vez, ela é coluna porque ela possui apenas uma única coluna. Tá? E ela não é nula, como no exemplo anterior, porque ela possui entradas não nulas. Então veja que mais um exemplo aí bastante simples de você identificar. A matriz é coluna quando ela possui uma única coluna. E de forma análoga nós podemos definir uma matriz linha. Uma matriz A ela é dita linha quando possui uma única linha, nesse caso quando m é igual a 1. E nesse caso nós dizemos que A é uma matriz linha de ordem 1 por n. Exemplo de matriz linha, nós temos aqui uma matriz nula formada pelo 0, 0. Ela é uma matriz linha porque possui uma única linha e é nula, todas as entradas são nulas. E ela tem ordem 1 por 2, ela possui uma linha e duas colunas. Outro exemplo de matriz linha está aqui, matriz formada pelo 3, 0 e menos 1. É uma matriz linha porque olha, possui uma única linha e tem ordem 1 por 3 porque possui 3 colunas. Veja que isso aqui parece muito, por exemplo, com o vetor do R3, que você estudou no curso de Geometria Analítica. Essa semelhança, ela não é uma coincidência, ela de fato você pode ver matrizes como uma generalização do conceito de vetor, como nós veremos mais para frente quando estudarmos espaços vetoriais. Então você pode olhar matrizes como um conceito mais abstrato da noção de número e da noção de vetor. Vamos para o nosso próximo tipo especial de matriz. Essa aqui é a matriz diagonal. Nós dizemos que uma matriz A de ordem m por n, ela é diagonal quando ela é quadrada e todas as suas entradas fora da diagonal principal são iguais a zero. O que é que isso aqui quer dizer? Quadrada, então, o número de linhas é igual ao número de colunas. Todas as entradas fora da diagonal são nulas. Isso quer dizer que os A e J são iguais a zero para todo I e J com I diferente de J. Neste caso, dizemos que A é uma matriz diagonal de ordem N. Relembrando aqui para você a noção de diagonal principal. Nós dizemos que a diagonal principal de uma matriz quadrada são as entradas para as quais o I é igual ao J. Ou seja, a entrada A1, 1, a entrada A2, 2, A3, 3, todas essas entradas fazem parte da diagonal principal. Vamos ver aqui alguns exemplos para fixar melhor esse conceito. Veja aqui um exemplo bastante simples. Nós temos aqui a matriz formada por 3, 0, 0, 3. É uma matriz diagonal de ordem 2. Por quê? Você vai olhar aqui para a diagonal principal,
certo? Diagonal principal, nesse caso aqui, como é uma matriz de ordem 2, a diagonal principal possui dois elementos, o A1 e o A22. O que é que você vai fazer? Você vai olhar para fora da diagonal. Primeira coisa, ela é uma matriz quadrada, tem que ser quadrada, e de fato ela é quadrada, duas linhas, duas colunas. Uma vez verificado isso, olha para a diagonal, agora você vai olhar para fora da diagonal. Os elementos que estão fora da diagonal têm que ser todos nulos, todos zero. E de fato é o que você tem aqui. Os únicos elementos possivelmente não nulos numa matriz diagonal são os elementos da diagonal principal. Então, essa aqui é uma matriz diagonal de ordem 2. Vamos ver um outro exemplo de matriz diagonal. Veja aqui, nós temos a matriz formada pelo 7, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 6. Menos 6, na verdade. 0, 0, menos 6 é a última linha. Então veja aqui, mais uma vez, você olha para a diagonal principal. Primeiramente, é uma matriz quadrada de ordem 3. Olha para a diagonal principal, todo mundo que está fora dessa diagonal é zero. Portanto, por definição, essa é uma matriz diagonal. Deixa eu destacar aqui para você. Está aqui os elementos da diagonal, mais uma vez, os elementos da diagonal principal. Todo mundo que está fora dessa diagonal é zero. Portanto, essa é uma matriz diagonal. Veja que também é bastante simples você analisar quando uma matriz é diagonal ou não. O que você tem que olhar como seu referencial é a diagonal. Olha para a diagonal, vê o que está fora, se tudo que estiver fora for zero, então essa é uma matriz diagonal. E lembrando sempre de conferir, para você falar de diagonal principal, você tem que ter uma matriz quadrada. Então vamos agora para o nosso próximo tipo de matriz, que é a matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz diagonal particular, específica. Vamos lá. Vamos à definição. Dizemos que A, uma matriz de ordem M por N, ela é identidade quando ela é diagonal e todas as suas entradas da diagonal principal são iguais a 1. O que isso quer dizer matematicamente? O M igual ao N, ou seja, o número de linhas igual ao número de colunas. Ela é diagonal, então todo mundo que está fora da diagonal principal tem que ser zero. E a última condição é que todo mundo que esteja na diagonal principal tem que ser igual a 1. Essa é uma matriz identidade. Neste caso, dizemos que A é uma matriz identidade de ordem N e existe uma anotação especial. Assim como para a matriz nula, nós temos uma anotação especial, que é o zero em negrito, subíndice, a ordem da matriz. Aqui nós também temos uma anotação especial, é um I maiúsculo, subíndice, a ordem da matriz. Como sempre é quadrada, então só basta colocar um número aqui embaixo. Então, vamos a exemplos. O I2. O I2 é a matriz identidade de ordem 2. Veja só, ela é uma matriz quadrada, para ser identidade ela tem que ser quadrada. Ela tem que ser diagonal, todo mundo que está fora da diagonal principal é zero. E todo mundo que está na diagonal principal tem que ser 1. Essa é a matriz identidade de ordem 2, que ela tem ordem, duas linhas, duas colunas. Quem seria a matriz identidade de ordem 3? Tá aqui. I3, uma matriz quadrada de ordem 3, diagonal, todo mundo fora da diagonal é 0, e todo mundo que está na diagonal é 1, é igual a 1. E por aí vai. Você vai aumentando a ordem da sua matriz, e aí vai aumentando a quantidade de 1s na diagonal e a quantidade de zeros fora da diagonal. E aí uma curiosidade, quem seria a matriz identidade de ordem 1? Você já parou para pensar com base nesse conceito aqui? Você tem aqui a imagem da de ordem 2, a imagem da de ordem 3. A de ordem 4 você só iria aumentar aqui
a quantidade de linhas e de colunas, então ia aumentar 1 aqui e a quantidade de zeros fora da diagonal. Mas quem seria a matriz identidade de ordem 1? Vamos aqui para o quadro. A matriz identidade de ordem 1 seria essa aqui. Formada apenas pelo número 1. Você poderia pensar inicialmente que seria essa aqui. Por que não é essa? Porque veja só, para ser uma matriz identidade, ela tem que ser quadrada. Ambas são quadradas, certo? Tem que ser diagonal. Então, olha para a diagonal principal. Quem é a diagonal principal aqui? É o elemento, é o único elemento da matriz. Essa entrada aqui, ó, é a entrada A11. Então todo mundo que está fora dessa entrada teria que ser 0. Mas não tem ninguém, então não tem por que ter 0 aqui, porque não tem mais nenhum outro elemento. E para ser identidade, todo mundo que está na diagonal principal tem que ser 1. Só tem um elemento na diagonal principal e esse elemento é 1. Então por isso que essa aqui é a matriz identidade de ordem 1. Certo? E não essa aqui. Vamos voltar. E vamos para o nosso próximo tipo de matriz. Temos agora a matriz triangular superior. Dizemos que uma matriz A de ordem M por N ela é triangular superior quando A é quadrada e todas as suas entradas abaixo da diagonal principal são iguais a 0. Matematicamente falando, nós temos M igual a N, ou seja, você quer que ela seja quadrada, e os A e J são iguais a 0 para todos I e J com I maior que J. Isso significa que abaixo da diagonal principal, todos os elementos são nulos, são iguais a 0. Neste caso, dizemos que A é uma matriz triangular superior de ordem N. Vamos ver aqui alguns exemplos para essa noção ficar mais clara. Veja aqui, a matriz formada por 1, 1, 0, 1. Ela é uma matriz triangular superior de ordem 2. Primeira coisa que você tem que analisar aqui, ela tem que ser uma matriz quadrada, e de fato, é uma matriz quadrada de ordem 2. Duas linhas, duas colunas. Agora analisa a diagonal. Você vai ter como seu parâmetro principal, seu referencial, a diagonal principal. Então vamos destacar aqui a diagonal principal. Todo mundo que está abaixo dessa diagonal tem que ser 0. E de fato só tem um elemento abaixo dessa diagonal e esse elemento é 0. Então ela é uma matriz triangular superior. Por que superior? Porque os elementos possivelmente não nulos estão da diagonal principal para cima. Vamos ver aqui outro exemplo de triangular superior. Tá, aqui mais uma vez nós podemos destacar a diagonal principal. Todos os elementos abaixo dessa diagonal são nulos. Ela é uma matriz quadrada de ordem 3, por isso ela é uma matriz triangular superior de ordem 3. Por que o nome triangular, professor? Vejam só, os elementos possivelmente não nulos, eles formam, se você reparar bem, formam exatamente um triângulozinho. Aqui, ó, um triângulo acima da diagonal, ou a partir da diagonal principal. Triângulozinho aqui, outro triângulozinho aqui. De forma análoga, nós podemos definir uma triangular inferior. Dizemos que uma matriz A ela é triangular inferior quando ela é quadrada e todos os elementos acima da diagonal principal são iguais a 0.
matematicamente falando, nós temos isso aqui, m igual a n, e a ij igual a 0 para todos i e j com i menor que j. Neste caso, dizemos que é uma matriz triangular inferior de ordem n. Exemplos aqui, nós temos uma matriz triangular inferior de ordem 2. Para você ver isso, basta você destacar a diagonal principal. E olha, os elementos que estão acima da diagonal principal, nesse caso só tem um elemento, são nulos, são iguais a 0. Então, por isso, ela é uma matriz quadrada de ordem 2, portanto, ela é uma triangular inferior de ordem 2. Assim como no caso superior, no caso inferior, também nós temos um triângulozinho aqui. Ó. Se você reparar bem, o desenho que forma da diagonal com a linha e a coluna, nós vamos ter aqui um triângulozinho. É de onde vem o nome triangular inferior. Mesma análise pode ser feita com essa matriz aqui, essa matriz de ordem 3. É uma matriz quadrada de ordem 3, cujos elementos acima da diagonal principal são todos nulos, são todos iguais a 0, portanto ela é uma triangular inferior de ordem 3. Agora nós vamos ver mais um tipo de matriz, que é a matriz simétrica. Nós dizemos que uma matriz A de ordem m por n ela é simétrica quando ela é quadrada e suas entradas elas são simétricas em relação à diagonal principal. O que isso quer dizer? Vamos traduzir. O quadrado a gente já sabe traduzir, quer dizer que o número de linhas é igual ao número de colunas. E simétrica em relação à diagonal principal quer dizer isso aqui. Ó. A IJ é igual a AJI, para todos I e J. No exemplo que nós vamos ver, vai ficar um pouco mais claro o que isso aqui significa. Neste caso, dizemos que A é uma matriz simétrica de ordem n. Um exemplozinho aqui. Para você analisar essa matriz aqui, do ponto de vista de tipo especial, você tem que olhar como referencial a diagonal principal. Então, vamos lá. Diagonal principal. O que é que você tem que fazer? Você tem que analisar os elementos fora da diagonal para ver se eles são simétricos em relação à diagonal principal. Primeiro, a gente está falando de diagonal principal, então implicitamente nós temos que ter uma matriz quadrada. E de fato, 3 linhas, 3 colunas, então essa é uma matriz quadrada de ordem 3. Para ela ser simétrica, o que você tem que analisar são os elementos fora da diagonal. O que significa isso aqui? Vai ficar claro agora. Ó. Quem é esse elemento aqui? O primeiro elemento fora da diagonal é o 3, ele está na posição 1, 2. Então, ele tem que ser igual ao elemento na posição 2, 1. Inverte a posição. O elemento na posição 2, 1 está aqui. É o 3 também. Continua. Outro elemento fora da diagonal principal. Esse aqui está na posição 1, 3. Então, você vai comparar com o elemento que está na posição 3, 1. Está aqui. O elemento na posição 3, 1. São iguais. Mais outro elemento fora da diagonal, está aqui. Esse elemento está na posição 2, 3. Então você vai comparar com o elemento que está na posição 3, 2. Está aqui. São iguais. Ou seja, todos os elementos fora da diagonal principal, eles são simétricos em relação à diagonal principal. Portanto, essa é uma matriz simétrica de ordem 3. Mais um exemplo, um pouco maior. Um exemplo de ordem 4. A gente tem aí uma matriz quadrada de ordem 4. 4 linhas, 4 colunas. Para você visualizar a simetria, mais uma vez, você vai usar como referencial a diagonal principal. E vai fazer a mesma análise que nós fizemos no exemplo anterior. Por exemplo, aqui, ó, a posição 1, 2 é igual ao elemento na posição 2, 1. O elemento na posição 1, 3 é igual ao elemento na posição 3, 1 e por aí vai. Você consegue fazer essa análise em todos os elementos fora da diagonal principal. E a conclusão é que essa é uma matriz simétrica de ordem 4.
Bem, vejam que essas são as listas de tipos de matrizes que nós vamos ver nesse curso. Elas, vou repetir o que eu falei no início da aula, servem como um vocabulário de matrizes para vocês. Toda vez que vocês se depararem com a matriz, vocês vão quase que fazer essa análise automaticamente. Olhar para ela e dizer, essa daqui é uma matriz coluna, essa é uma matriz linha, essa é uma matriz nula, quadrada, com certeza é o mais fácil que você consegue identificar, né? Identificar quando a matriz é quadrada ou não. Então, todos esses tipos de matrizes, eles são algo que você vai começar a fazer e classificar de forma automática. Certo? Vale destacar aqui que nem todo tipo de matriz vai se encaixar em uma dessas 9 tipos que nós colocamos. Posso colocar aqui um exemplo de matriz que não se encaixa em nenhuma dessas aqui. Deixa eu colocar aqui o quadrozinho. Veja só. Essa matriz aqui. Certo? Veja aqui, é uma matriz 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Então ela obviamente não é quadrada, não é nula, não é linha, não é coluna, certo? Não é identidade, não é diagonal, não é triangular superior e inferior, muito menos simétrica. Então veja que existem matrizes que não se encaixam em nenhum desses tipos especiais, e tudo bem. Esses tipos especiais basicamente é para destacar quando nós formos trabalhar com algum tipo especial para alguns resultados, nós precisamos de tipos específicos de matrizes, então é importante vocês saberem que tipo nós estamos trabalhando com determinado resultado. Então, aqui é só para destacar para vocês que nem sempre nós vamos conseguir encaixar uma matriz em um desses 9 tipos. Mas quando for possível encaixar, você vai conseguir fazer isso quase que automaticamente. Vamos ver aqui mais outro exemplo para fechar a nossa aula de hoje. Nosso exemplo 5, seja A igual a matriz AIJ, veja só, com 3 linhas, 3 colunas, então é uma matriz quadrada, cujos seus elementos são dados por essa fórmula aqui, ó. AIJ igual a I mais J elevado ao quadrado. Obtenha, o que é que o nosso exemplo quer aqui? Que você obtenha a forma matricial dessa matriz, ou seja, obtenha a sua forma explícita com os elementos e verifique se ela é um tipo especial, se ela se encaixa em algum dos tipos especiais que nós vimos na nossa aula de hoje. Qual é a análise que você tem que fazer aqui a partir desse enunciado? Vamos aqui novamente para o quadro. A informação que você tem é aqui a sua A, ela tem 3 linhas e 3 colunas. De onde você tirou essa informação? Daqui, ó. 3 por 3. Essa informação saiu daqui. Então vamos escrever ela de forma explícita, com todos os seus elementos aqui. Então ela tem o elemento A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3. Por fim, nós vamos ter a última linha, que é igual a A3, 1, A3, 2, A3, 3. Essa aqui é a forma explícita da sua matriz, exibindo todos os elementos.
Mas a questão é, quem são esses elementos? O enunciado também te diz como obter eles. Ele te diz o seguinte, ó, que o A e J é igual a I mais J elevado ao quadrado. Então é dessa forma que você vai obter cada um desses elementos aqui. Por exemplo, como você obtém o A1? O A1 ele tem I igual a 1, J igual a 1. Então, ó, A1 seria igual a 1 mais 1 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, igual a 4. E aí você acabou de obter a entrada A1. O que é que você vai fazer? Você vai fazer esse mesmo procedimento para todas as outras 8 entradas. Vamos voltar aqui para o slide. Veja só o que nós acabamos de fazer. A entrada A11, ela tem I igual a 1, J igual a 1. Substitui aqui na formulazinha, vai ficar 1 mais 1 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, igual a 4. A entrada 12. A entrada 12 tem I igual a 1, J igual a 2, então ela vai ser 1 mais 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, igual a 9. Mesma coisa você faz com a entrada A13. I igual a 1, J igual a 3, 1 mais 3 dá 4, elevado ao quadrado, 16. E esse mesmo procedimento você faz para segunda linha, terceira linha. E aí você obtém, ó, todas as entradas da sua matriz. Certo? São exatamente 9 entradas. O que é que você faz agora? Substituir. Vai substituindo, ó, os números que você vai obtendo aqui. E no final, você vai ter essa matriz aqui. A matriz A formada por 4, 9, 16, 9, 16, 25, 16, 25, 36. Então a primeira coisa que foi pedida no exemplo está feito. Obtenha a forma matricial de A. A gente obteve, tá aí explicitamente todos os elementos dela. E agora é para verificar se ela é um tipo especial, ou seja, se ela se encaixa em um dos 9 tipos que foram dados na nossa aula de hoje. Então vamos analisar. A primeira coisa que a gente consegue identificar é que ela é uma matriz quadrada. 3 linhas, 3 colunas. A gente conseguiu obter essa informação antes mesmo de encontrar os elementos. Tiramos essa informação daqui, ó, 3 linhas, 3 colunas. A questão é, será que ela é mais do que isso? Será que ela satisfaz uma outra? Será que ela é de mais outro tipo especial? Então vamos verificar. Então, quadrada, ok, ela é. Ela é uma matriz nula? Não, obviamente não. Ela não possui todos os elementos nulos, ela não possui nenhum, muito menos todos. Então ela não é nula. Ela não é uma matriz coluna, que ela possui mais de uma coluna. Ela não é uma matriz linha, ela possui mais de uma linha. Ela não é uma matriz diagonal, porque os elementos, a gente pode até destacar os elementos da diagonal, olha, ó, os elementos fora da diagonal existem elementos não nulos fora da diagonal, então ela não é uma matriz diagonal. Ela é uma matriz de identidade? Não. Ela não é nem diagonal, então ela não pode ser uma identidade. Ela é triangular superior? Não. Existem elementos acima da diagonal principal que são não nulos. Aliás, abaixo da diagonal principal que são não nulos, né? Ela é triangular inferior? Também não. Existem elementos acima da diagonal principal que são não nulos. Ela é simétrica? Sim. Veja só, primeiro ela é quadrada, para ser simétrica ela tem que ser quadrada. E segundo, você vai destacar aqui, ó, a diagonal principal. E veja aqui, ó, a entrada 1, 2 é igual à entrada 2, 1. A entrada 1, 3 é igual à entrada 3, 1. A entrada 2, 3 é igual à entrada 3, 2.
Então, todas as suas entradas fora da diagonal principal, elas são simétricas em relação à diagonal principal. E, portanto, ela é uma matriz simétrica. Então, tá aí. Classificação. Então, vamos organizar a resposta desse exemplo. Ele pediu duas coisas. Pediu para você exibir explicitamente quem é essa matriz. Está aqui, a matriz A é dada dessa forma. E segundo, classificar ela. Então, ela é uma matriz simétrica de ordem 3. Por que não colocar quadrada aqui? Porque na definição de simétrica já está incluso a definição de quadrada. Então, a gente deixa simplesmente simétrica mesmo. Ela é uma matriz simétrica de ordem 3. Então tá aí, você obteve explicitamente quem é ela e conseguiu classificá-la. Bem, pessoal, na aula de hoje nós demos os nossos primeiros passos para o estudo de matrizes, definimos matematicamente o que é uma matriz, falamos de igualdade de matrizes e, por fim, as classificações em tipos especiais de matrizes. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando de matrizes, agora das 4 operações principais de matrizes, que são a adição, a multiplicação por escalar, a transposição e o produto de matrizes. Certo? Nós vamos estudar na nossa próxima aula essas 4 operações. E é isso, pessoal. Valeu e até a próxima aula.